Bom pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e na aula de hoje a gente vai estar falando sobre força elástica. Está no nosso material aí, a partir da página 27. O livro faz um detalhamento, né, a respeito desse assunto. Eu sugiro vocês a darem uma lida depois aí no livro, no material, que ele traz aí com bastante detalhes. Eu vou apresentar aqui para vocês de uma forma bastante resumida, bem simples mesmo, para a gente estar entendendo, tá? Então todo mundo com o material aberto aí, página 27, força elástica. Bom, primeiramente vamos conhecer, né, o que é essa força elástica, quando que ela aparece. A força elástica é uma força que vai surgir sempre que a gente provocar uma deformação num corpo com propriedades elásticas. Uma mola, um elástico, né, uma goma. Sempre que a gente for provocar uma distensão ou uma compressão num corpo com propriedades elásticas, aparece essa força elástica. Ela tem a mesma direção da distensão, da deformação, mas age em sentido oposto. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Tá? Então isso daqui é importante. Ela tem a mesma direção da deformação, mas age em sentido oposto. A gente vai entender isso melhor aqui agora. Então eu coloquei aqui duas situações. A gente tem uma mola livre, no equilíbrio. Vamos colocar um bloco na extremidade dessa mola e primeiro a gente vai distender e depois comprimir essa mola. Então vamos pegar aqui essa primeira situação. Está aqui o bloquinho, tá preso na extremidade da mola em equilíbrio. E o que a gente vai fazer? A gente vai puxar esse conjunto para a direita. Só que quando a gente fizer isso, quando a gente provocar, quando a gente produzir essa deformação X ou delta X, tanto faz, na mola, ela reage e vai puxar o bloco em sentido oposto, com a força elástica. Então a força elástica que a mola está aplicando, ela tem a mesma direção da deformação, aqui está na horizontal, mas ela age em sentido oposto. É isso que está querendo dizer aqui em cima, nessa parte que eu destaquei, tem a mesma direção, mas sentido oposto. Então eu provoquei uma deformação na mola, eu estiquei ela, surgiu a força elástica puxando o bloquinho em sentido oposto. A mesma coisa aconteceria de cá se eu colocasse o objeto preso na extremidade dessa mola, só que ao invés de puxá-lo para a direita, eu comprimisse essa mola, eu aplicasse uma força aqui, comprimindo de um tamanho X, né, essa mola. Nesse caso, ela aplicaria uma força empurrando o bloco em sentido oposto, ou seja, se eu estou comprimindo a mola, empurrando uma força aplicando para a esquerda, a mola aplica uma força elástica empurrando o objeto para a direita. Então a força elástica, ela sempre age em sentido oposto à deformação. Essa força que a mola aplica, ou que um corpo elástico qualquer aplica, é uma força que tende a restaurar a posição de equilíbrio. Por esse motivo, ela é muitas vezes chamada de força restauradora, ou seja, desculpa, gente, a força elástica que um corpo qualquer vai estar aplicando, um corpo com propriedades elásticas qualquer vai estar aplicando, ele tende a restaurar a posição de equilíbrio, a situação de equilíbrio. Daí o nome força restauradora. Então a força elástica é uma força que vai aparecer sempre que a gente provocar uma deformação, pode ser uma distensão ou uma compressão, eu posso esticar ou comprimir, tá? Sempre que a gente provocar uma deformação num corpo qualquer que tenha propriedades elásticas. Molas, elásticos, gomas. Ela é uma força que vai agir na mesma direção da formação, da deformação, mas apresenta sentido oposto a essa deformação, ok? Bom, mas como calcular essa força? Quem estudou, né, o comportamento desses corpos com propriedades elásticas foi um cientista chamado de Robert Hooke. E a expressão a que ele chegou recebe o nome dele, Lei de Hooke. Então, o Hooke ele passou a analisar o comportamento desses objetos. Ele começou a provocar determinadas distensões numa mola e a analisar qual que é a força elástica que essa mola provocava ao receber essa distensão, que poderia ser uma compressão ou um alongamento, uma alongação. Então aqui eu coloquei, por exemplo, primeiramente aqui a gente tem a mola em equilíbrio. Numa segunda situação, a gente tem uma deformação de 4 centímetros, ela está sendo esticada, tá? E aí essa mola aplicaria uma força de 20 newtons. E assim em outras situações, uma força de 40 newtons produzindo numa deformação de 8 centímetros, uma força de 60 newtons numa deformação de 12 centímetros, e assim sucessivamente. O que a gente observa para essas três situações aqui? Que se nós pegarmos o valor da força
que está aplicado ali e dividir pela deformação que foi provocada na mola, F, vou colocar isso aqui em cima, F dividido pela deformação, ele está chamado de X, mas eu vou colocar aqui delta X, tá? Então, se a gente dividir a força pela deformação, em cada uma daquelas três situações, a gente vai encontrar o mesmo resultado. 20 por 4 dá 5, 40 por 8 dá 5, 60 por 12 dá 5. Então, a gente observa aqui a mesma mola, ao ser solicitadas por forças diferentes, sofreram deformações que eram diretamente proporcionais a essas forças. De forma que, se a gente dividir a força pela deformação, a gente encontra o mesmo resultado nas três situações. Esse resultado, eu vou chamar ele de K, que é uma constante, chamada de constante elástica da mola. Tá? Esse K é uma característica da mola. Cada mola tem o seu próprio valor de K. Como aqui era a mesma mola, por isso que a gente encontrou o mesmo resultado. A constante elástica dessa mola aqui, né, o K dela, seria 5. E nesse caso aqui, como para encontrar o K, a gente está dividindo a força pelo ΔX. Nesse caso, a nossa força está medida em newtons e o nosso ΔX está medido em centímetros. Tá? Então, o K dessa mola aqui seria 5 newtons por centímetro. Então, cada mola tem o seu próprio valor de K. Molas mais rígidas, mais duras, têm um K maior, molas mais macias têm um K menor. O que significa esse K? É a força que aquela mola vai aplicar por cada unidade de comprimento dela. Por exemplo, nesse caso aqui, por cada unidade de comprimento, de deformação que ela sofre. Nesse caso aqui, 5 newtons por centímetro. Significa que para cada centímetro de distensão, para cada centímetro de deformação, que pode ser distensão ou compressão, essa mola aplica uma força de 5 newtons. Então, se eu esticar ela 1 centímetro, ela vai aplicar uma força elástica de 5 newtons. Se eu esticar ela 2 centímetros, ela vai aplicar uma força de 10 newtons. E assim sucessivamente, tá? Então, o significado desse K, dessa constante elástica, é isso. Qual é a força que a mola vai estar aplicando para cada unidade de comprimento de deformação que ela sofre. Ok? Então, dividindo a força pela deformação, a gente encontra a constante elástica da mola. Só que aí, né, o Hooke, nos seus estudos aí, se a gente pegar essa expressão e fizer a multiplicação cruzada ali, nós vamos chegar nessa fórmula. Força elástica é igual a K vezes ΔX. Essa expressãozinha aqui, ela é conhecida como lei de Hooke. Tá? É a relação a que o Robert Hooke chegou, ou seja, a força elástica que uma mola qualquer exerce, ela é o produto da constante elástica dessa mola, que é essa característica, essa propriedade da mola que eu acabei de falar para vocês, vezes a deformação que ela sofre. Tá? Aqui aparece um sinal de menos, esse sinalzinho de menos aqui é só para indicar que essa força elástica está agindo em sentido oposto à deformação. Por exemplo, nesse exemplo aqui, se eu estou puxando a mola para a direita, a força elástica que ela está aplicando vai para a esquerda. Então, o sinal de menos, a única finalidade dele é essa, é indicar que o sentido da força elástica ele é oposto à deformação que a gente está provocando. No sistema internacional, a gente vai ter a força medida em newtons, força elástica vai estar medida em newtons, o ΔX é em metros, né, a deformação que a mola sofre é em metros. Então, o nosso K, que é a constante elástica da mola, no sistema internacional, ele pode vir, ou ele é dado, né, em newton por metro. Só que, em alguns casos, a gente pode encontrar, como nesse exemplo que a gente acabou de analisar aqui, newton por centímetro. Nada impede de a constante K, a constante da mola, vir expressa nessa unidade. Só que nesse caso não estaria no sistema internacional. Pensando em unidades do sistema internacional, a constante elástica seria dada em newton por metro. A força elástica em newton, desculpa, e o ΔX, a deformação da mola em metros. Então essa é a lei de Hooke. Qualquer corpo que tenha propriedades elásticas, a força que ele vai aplicar ao ser deformado vai ser dada por essa expressão. Força elástica é igual a K vezes ΔX, omitindo o sinal de menos ali, porque, como eu disse, é só para indicar que essa força é uma força restauradora, ou seja, ela age em sentido oposto à deformação que está sendo provocada na mola. Bom, então a gente já sabe o que é a força elástica, é uma força que vai aparecer sempre que a gente produzir deformações de um corpo com propriedades elásticas, e já sabemos como determiná-la, como calculá-la, é através da lei de Hooke. E, para encerrar,
a gente tem também o gráfico dessa força. Como nós vimos ali, né, a força elástica F é igual a K vezes ΔX. Então, esse K é uma constante da mola. E a gente pode observar que a força ela é diretamente proporcional ao ΔX. Quanto maior é o ΔX, maior a força e vice-versa. Então, o gráfico de duas grandezas que são diretamente proporcionais é uma reta que passa pela origem. Então, a gente tem, por exemplo, aqui seria a origem. Aqui um primeiro ponto, eu tenho um ΔX igual a x, e isso vai estar produzindo aí uma força, vai estar gerando, né, uma força elástica igual a F. Se eu duplico essa deformação, ao invés de x eu passo para 2x, a força também vai ser duplicada. Se eu triplico a deformação, passar para 3x, a força também vai ser triplicada. E assim sucessivamente, ou seja, a força e a deformação são duas grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento uma, a outra também é aumentada na mesma proporção. De forma que, quando a gente colocar isso num gráfico, a gente vai obter uma figura com essa cara que está aí. É um gráfico em que é uma reta, né, que passa pela origem. Então, o gráfico da força elástica em função da deformação ΔX vai ser uma reta passando pela origem. E aí a gente vai resolver exercícios depois envolvendo esses gráficos, mas a gente pode utilizar esse gráfico, por exemplo, para calcular a constante elástica da mola. Basta eu dividir a força pela deformação. E é interessante como ela é a constante elástica, é uma característica da mola, eu posso pegar qualquer um desses pontos aqui que eu vou estar encontrando o mesmo resultado. Então, uma característica interessante aí, né? Duas grandezas diretamente proporcionais aí. Se a gente fizer a razão entre elas, nós vamos encontrar nesse caso aqui a constante elástica da mola. Ok? Então, essa parte de força elástica é basicamente isso, né? É o que é, como calcular e o gráfico. Mais uma vez, eu sugiro que vocês deem uma olhada no material da página 27 a 31, ele traz mais alguns detalhes lá. Okay? Então, por hoje é só. Um abraço, até a próxima.